Sejam bem-vindos a todos. Este é mais um A Hora do Imobiliário, um momento de conversa, de desenvolvimento de ciência, conhecimentos e um momento que permite a reflexão profunda sobre as várias dimensões do setor imobiliário. Hoje temos um convidado, o arquiteto Ilídio Daio, uma pessoa muito interessante, um companheiro, um profissional e que com certeza irá agregar valor a esta conversa que tem como objetivo trazer sugestões, soluções e contributos para o desenvolvimento do setor imobiliário e, quiçá, a economia real. Pois, como todos sabemos, não existe uma economia forte sem um imobiliário pujante ou robusto. Então, o arquiteto Ilídio é licenciado pela Faculdade de Arquitetura da Universidade Técnica de Lisboa, é especialista em habitação social pela Universidade de Madrid e em planeamento urbano sustentável pelo Banco Mundial. O arquiteto Ilídio acumula também várias outras conquistas a nível profissional, vários prémios, e com certeza irá agregar bastante valor hoje a essa análise que iremos fazer sobre a autoconstrução dirigida. E para começar, eu dirijo já a ele, digamos, a primeira questão. Arquiteto Ilídio, o que é que pensa do programa de autoconstrução dirigida existente no nosso país? O que precisa se fazer para que ele seja funcional? O que podemos fazer para que ele traga ganhos ao setor e permita que nós, enquanto operadores, consigamos contribuir de alguma maneira para a economia real do país? Ok, muito obrigado pela pergunta, obrigado pela Hora do Imobiliário. É um prazer, uma honra estar aqui e poder partilhar e receber ideias e sempre aprender. Respondendo à questão, o programa Autoconstrução Dirigida, e que já é um subprograma do Programa Nacional de Urbanismo e Habitação, que foi lançado em 2009, né, dentro de 1 milhão de casas, 68% era para autoconstrução dirigida. Mas este programa nunca teve a devida atenção. Depois foi relançado agora em 2023, mas não teve a devida atenção, a devida participação entre as classes profissionais, empresariais da área de imobiliária e inclusive até para os finais destinatários, que são a Comissão de Moradores e as comunidades locais. E é um programa para ser implementado localmente, né, no município. Então, este programa necessita de uma participação e de uma inclusão transversal. Participação da profissional, inclusão dos grupos comunitários, numa ótica cooperativista e associativista. Porque nós, na área do imobiliário, no mundo imobiliário, ainda é muito individualista. Temos que pensar de forma cooperativa. Foi assim que o Brasil, o Chile, a Argentina deram um boom imobiliário na componente cooperativista. Então, o que é que está, assim, uns 3, 5, 4 notas do que é que está a faltar para esse sucesso da autoconstrução dirigida? Primeiro é esta inclusão social, né? Identificar quem são os beneficiários, quem são quem constrói, porque a autoconstrução, grosso modo, já acontece nas Desculpa, cidades. Elídio, muita gente pode não saber o que quer dizer. Boa. O que é Autoconstrução dirigida. Se autoconstrução calhar dirigida? convém Exato, definir. nós precisamos Exatamente. definir Eu ia falar nisso. Pô, exatamente. autoconstrução nada mais é do que é um processo de autogestão né? As próprias pessoas, os proprietários das casas, eles iniciam a construção da sua moradia, da casa própria, com os rendimentos próprios, ajuda familiar, ajuda de grupos de Quichiquila, mas é de iniciativa individual e constrói a sua casa. E orientado. Mas infelizmente essa autoconstrução não é dirigida. Não, são em lotes
sem título de propriedade, em lugares impróprios para construir. A construção não obedece critérios. Não tem uma planta. Não tem planta, quer dizer, tudo improvisado. Não é? Mas aí só para o arquiteto acrescentar, ainda que a população possa dedicar à autoconstrução dirigida, ter um plano de construção da sua própria casa, não falta no sistema de arquitetura nacional um controlo, um regulamento e uma fiscalização por parte do governo, Exatamente. da equipa técnica que tem que fiscalizar e regular. Não é preciso ter um plano urbanístico definido antes das pessoas começarem a construir? Era justamente aí que ia chegar, quer dizer, o que tem estado a acontecer é uma autoconstrução, não dirigida. A direção é justamente ter planos diretores, planos de urbanização, que vai dar os loteamentos, a construção de forma obedecendo ao regeu, aos regulamentos, plantas tipo para não destoar, para não haver anarquia urbana. Então, mas tudo isso pressupõe a direção técnica, a assistência jurídica, financeira, por isso é que é da autoconstrução dirigida e assistida. Arquiteto, nós encontramos muito a administração local a fazer talhonamento, dando terreno às pessoas para construir. Depois encontramos um bairro completamente desorganizado, porque depois não existe um plano urbanístico. Vai-se pensar no plano depois de construir. Então, o loteamento é uma solução porque já traz um plano urbanístico. Isto consegue-se pôr em Angola de pé? Só para ainda nos conceitos basilares para o sucesso desta autoconstrução dirigida e assistida. 4 conceitos fundamentais. Governança, onde pressupõe a organização da administração local do Estado, a criação de como um grupo técnico, como a Hora do Imobiliário, é um grupo técnico que pode assessorar a administração local, né? Fazer o link entre as comunidades locais, a administração local e o central, né? Os ministérios. Que poderiam ser empresas privadas que fizessem Exatamente. isso. Okay. Esta é extremamente importante. A componente da governança, a componente técnica, os planos diretores, os projetos, o tipo de lotes. Os lotes que temos estado a ver, lotes de 20 por 30, não são os mais adequados para a autoconstrução dirigida. Ou 15 por 20 também já se mostrou que a configuração não aproveita bem a terra. A componente da capacitação e formação, porque, muito importante. Foi importante, porque as pessoas constroem, só que não constroem mal porque não sabem. Então, já que existe esta iniciativa, esta dinâmica, tem que ser orientados e capacitados. Então, a componente da formação e capacitação é fundamental. E uma outra componente, mais duas, desculpa, materiais de construção. Ainda, porque estes programas acontecem num contexto socioeconómico onde o salário das pessoas, o salário médio, está desproporcional em relação... Defasado completamente. Com o custo de construção. É extremamente alto. Eu acho que Espera aí que faltava mais uma. Só mais uma. E a financeira, a última, né? Como se paga? Quem paga, como se paga, né? O crédito bancário, já vimos que o aviso 9 não tem sido capaz de... Não está a ser eficaz. Então temos que encontrar... Mas isso porque falta alienação fiduciária. Não só. É um instrumento que é fundamental, mas não só. Vai sustentar o financiamento dos projetos, porque tem uma garantia real. Mas tem outras componentes muito importantes. Mas na verdade é importante esclarecer que a autoconstrução dirigida e assistida é um programa do governo que convoca as pessoas para uma participação ativa na construção da sua habitação. Porém, esta autoconstrução dirigida e assistida, é preciso que se esclareça, é um programa do governo que precisa ter um conjunto de bases. E é sob essas bases que nós precisamos analisar o seu fundo, se elas estão, se as condições para que essas bases permitam autoconstrução estão criadas ou não. Não estão criadas. E eu acho que o Rafael tem algum subsídio sobre isso. Exatamente. É o seguinte, eu depois de uma reunião no Ministério das Obras Públicas e depois de me dizerem várias vezes... Uma reunião ou mais que uma, né? Não, foi uma reunião, a última reunião que tivemos foi fundamental
para isto, porque durante a reunião toda ouvi dizer que o projeto de autoconstrução dirigida já previa tudo aquilo que nós estávamos a falar. E isso despertou-me para poder analisar a fundo o projeto de autoconstrução dirigida. E então, a análise que eu fiz foi a seguinte. Para mim, existe 3 vetores que estão completamente subestimados neste projeto de autoconstrução dirigida. E esses vetores são fundamentais para que esse projeto funcione. O primeiro é que, em parte alguma, no projeto... deixem-me só dizer-vos uma coisa que eu acho que é fundamental dizer. Nós, quando fazemos aqui uma crítica a qualquer projeto ou situação, é uma crítica construtiva. Nós pretendemos encontrar soluções para aquilo que nós aqui falamos. Não criticamos por criticar. Portanto, a nossa crítica aqui vai no sentido de pôr as situações a funcionarem. E, portanto, é uma crítica construtiva. Até então, porque a gente quer que o mercado imobiliário desenvolva funcione. E com força. E todos nós, e eu creio que tanto que os técnicos do Ministério como nós, como toda a gente, no fundo, ao final do dia, como alguém diz, quer que o mercado imobiliário funcione e, portanto, toda a gente dá subsídios para que isso aconteça. Então, a minha análise exaustiva sobre o projeto de autoconstrução dirigida traz 3 vetores principais que estão completamente subestimados. O primeiro é que, em parte nenhuma, quer dizer, o projeto é sobre construção, mas em parte nenhuma se fala em plano e projeto urbanístico. Nenhuma. Portanto, ora, se nós estamos a falar numa construção, essa construção vai se dar em algum lugar. Vai colocar a casa em cima de onde? Da onde? E tem que estar em cima de um terreno regularizado. Feita como? Isso vai descambar em infraestruturas. Ainda não. Calma, não. Lá E essa é uma provocação. Já vamos lá. Mas pronto, essa é o principal vetor que eu acho que está subestimado neste projeto. E eu acho que vem muito ao sabor do Decreto 80/06, que faz com que os projetos do Estado não precisem de licenciamento. E isso faz com que não exija logo ao projeto do Estado um plano urbanístico. E isso depois, por isso é que nós estamos a ver, e esta conversa sobre os talhonamentos vem a corrente disso, porque depois acontecem os talhonamentos e não está errado porque não prevê. Isso incentiva a desordem urbanística. Exatamente. E, portanto, essa é a principal questão. O segundo vetor é que lá diz que o setor privado é fundamental para este projeto. Mas depois dá 3 linhas sobre isso. Portanto, não explica qual é o papel do privado. Como é que o privado vai participar? Não fala em PPPs, que nós achamos que é a solução. Isso é fundamental. Portanto, não regulariza o papel do privado com o Estado e do privado com o município. Portanto, não há aí qualquer tipo de explicação. E, portanto, deixa isso muito no vago. E o último vetor, que eu acho que é fundamental e que, sinceramente, um país como o nosso, que tem 89% de informalidade, a Luanda tem os 69 moceques que a gente fala, onde vivem mais de 7 milhões de pessoas. Tem 8 em cada 10 empregados são informais. Eu ontem li uma notícia que dizia assim: a banca tem 20 milhões de clientes potenciais. Só 7,2 milhões estão bancarizados. Ora, o que quer dizer que 12,8 milhões continuam fora do sistema. Portanto, e 12,8 devem transacionar muito mais que os bancarizados. Com certeza. Pronto, então o que é que acontece? O terceiro vetor é o social. Não podemos continuar, eu acho, na minha maneira de ver, não podemos continuar a pensar em programas onde ponham de parte... Excluir a grande maioria do povo angolano que não tem capacidade financeira. Temos que arranjar uma solução. Mas espera só um bocadinho. E todos nós temos que falar Só nisso. para acrescentar aqui o Rafael. Nós continuamos aqui sempre a debater temas do informal e do formal. O informal tem capacidade financeira. Tem. Ela não está bancarizada. Exatamente. E mais, grande parte das moceques, ou grande parte da habitação que nós temos, são construídas
Com materiais nobres. Como a autoconstrução dirigida. As pessoas vão fazendo gradualmente as suas casas. Só que nós precisamos de um ordenamento do território. Exato. Nós precisamos de um plano urbanístico. Nós precisamos de regulamento e fiscalização. Mas, Miguel, Para as pessoas não esta saírem questão- da rotina. Portanto, esta parte financeira é uma parte. No meu ponto de vista, é que o arquiteto pode ajudar. É que este programa só pode funcionar se de facto tiver um plano de urbanização, tiver uma alienação fiduciária, ok? Que é outro instrumento, porque as pessoas acabam depois por pôr o dinheiro no banco. Posso? As pessoas começam a pôr o seu dinheiro num título. A falta de título não ajuda. Tá bem? E o plano de infraestrutura, que o próprio eu não Estado quero. também tem que ter, dentro deste programa, ok? Um plano de execução das infraestruturas para acompanhar Isso. o desenvolvimento urbano. Mas Só eu- estas matérias... Eu não quero que nós- polarizar o discurso, mas eu ainda não tinha terminado. E eu gostava de continuar a dizer aquilo que estava a dizer. É que essa questão do financiamento que tu estás a falar, claro que há dinheiro. E tanto há dinheiro que esta semana o diretor do jornal Expansão fez um editorial muito importante sobre isso. E fez e foi dizer... João Armando. João Armando, foi dizer uma coisa que é incrível. No primeiro trimestre deste ano, gastaram-se 10 milhões de dólares, à razão de 100 milhões de kwanzas por dia, em apostas nas bets. Isso é dinheiro do povo. 95% destas apostas foram feitas presencialmente e em cash. Portanto, isso quer dizer que há dinheiro. É muito dinheiro. Só que o problema, Miguel, sobre aquilo que tu estavas a dizer, o problema do aviso 9 e da alienação fiduciária, e é isso que eu acho que nós temos que desmistificar e temos que tratar de tudo, esta gente do informal não cabe. Não cabe aí. Vai caber. Isso Mas é pode o ser- que nós queremos. Pode ser redesenhado, não? Pode ser redesenhado. Mas É vai isso que eu caber. quero. Sabes porquê é que vai caber? Porque quando uma pessoa que está no informal vai comprar um título de propriedade, É exatamente. começa a Mas estar é no isso. registro. Não, mas é vai isso. vai ter o NIF. Mas essa é a ok? nossa- Este mas essa é a investimento nossa. que a pessoa vai fazer, depois vai passar pela... É que nós temos que criar sistemas para as pessoas passarem para o informal. Claro que Não sim, podemos só dizer às pessoas criatividade, que ela claro. tem que passar para o Mas formal. é essa a nossa proposta. Pronto. Agora, o que eu acho é que os bancos, começa pelos próprios bancos. Tudo bem, a alienação, e é isso que nós defendemos. Achamos que a alienação fiduciária está a demorar muito tempo e eu acho que os senhores deputados têm que pôr isso na agenda para acelerar que a alienação fiduciária saia cá para fora o mais rapidamente É possível. importante dizer que já foi aprovado Na na generalidade. generalidade e tem que falta ser na aprovado especialidade. agora na especialidade. Agora, o problema está em arranjar criatividade para isso. Mas os bancos têm que começar a olhar para esses 12,8 milhões de pessoas que não estão bancarizadas. Mas só uma nota breve. Mas para além dos bancos, não existirão outras agências, instituições financeiras de microcrédito? Microcrédito. Olha, era o que eu achava para que também deveria ser. poderia se enquadrar dentro do perfil. Também acho. Deixa-me só fazer aqui uma pergunta aqui ao arquiteto Mas eu- Ilídio, o que eu acho que o Rafael é que vai responder. Aqui o arquiteto Ilídio teve uma experiência aqui com o Kazenga e eu tenho dois colegas também do imobiliário, não sei se conhece, que fizeram ali o Jardim do Éden, o Jardim de Belas. Fizeram ali um projeto. Acho que esses colegas do Jardim de Belas têm aqui também muita informação para falar sobre o projeto Autoconstrução Dirigida. Portanto, arquiteto Kazenga e Jardim de Belas. Não, mas o Kazenga atuou mais na componente da reconversão e requalificação. O Jardim de Belas tiveram a sorte de começar num terreno virgem. Nós trabalhamos num terreno já ocupado. Muito mais e trabalho, densa, né? e muito mais complexo. Mas é essa a grande diferença. Mas qual foi a vantagem do Gabinete Técnico de Reconstrução Urbana do Kazenga? É que havia vários, e como vocês também acredito que a equipe do Jardim de Belas trabalha, eram vários departamentos, a área técnica, a área jurídica, a área de construção, quer dizer, trabalhar de forma integrada e para atingir os objetivos. O que é que está acontecendo no Jardim de Belas? Em parceria com a administração de Belas, aquela zona não é a melhor zona, não é a zona
o ideal para se começar aliás, está escrito até inclusive no programa da autoconstrução dirigida, que na primeira fase inicial do programa da autoconstrução dirigida era nos terrenos adjacentes às centralidades. Isto é, onde já tinham alguma infraestrutura, era uma questão de derivar, fazer as derivações e as extensões. Agora, o Jardim de Belas está a 7 ou 8 quilómetros do Quilamba. Mas é uma solução. Não, sim, mas quem impõe a infraestrutura? Essa é a questão. O Estado sempre. Sim, mas há quanto tempo existe o Jardim de Belas? Um ano. E qual é a infraestrutura que lá tem? Um ano Não, e já a rede d'água já passou a Vamos volta. deixar Não, aqui. mas deixa eu só concluir essa mas, parte. Deixa eu só concluir essa parte que é importante. E está no desenho e é das partes que eu mais gosto e concordo perfeitamente do programa do Alta Construção Dirigida é a fase inicial dos 350 mil lotes para todo o país eram nos terrenos adjacentes às urbanizações. Tem toda a lógica que seja. É estender, já está lá a infraestrutura e começar a construir. Só que não, o que está a acontecer é terrenos dispersos e é mais esforço para levar a infraestrutura. Porque o que mais custa neste projeto, o que mais custa e que mais pesa no cofre do Estado, e depois temos que encontrar uma equação financeira para se tornar sustentável e gerar dinheiro, é a infraestrutura. Quem paga a infraestrutura? De que forma é que em PPPs, como se falou há bocado, em parcerias público-privadas, quem investe, o parceiro, poderá depois rentabilizar este investimento na construção de infraestruturas. Neste coisa que é interessante debatermos. O que é que eu acho disto? Primeiro, a nossa experiência diária ali é que existe uma vantagem de não estar já infraestruturado, que isto parece um contrassenso, mas é verdade. O que é que acontece? Dá a possibilidade das pessoas com menos capacidade financeira poderem comprar um lote. Porquê? Porque o infraestruturado, o valor vai ser superior. Pois, mas eu... Não, deixa. Vamos falar desta visão. Mas agora... Não, é no bom sentido. Eu sei que é do bom sentido. Concluir a experiência do Jardim de No Belas é atual importante. momento do país em que as pessoas não têm capacidade Exatamente. financeira, é preciso É dar preciso. essa chance ao comprador. O que é que acontece? Mas eu tenho outra Tudo ideia. bem, eu percebo Eu e tenho outra ideia. vou-te dar essa oportunidade de explicares a outra tua ideia. Que a gente já sabe, porque temos falado muito sobre isso, mas pronto. Então a questão é esta. O que é que acontece? O que eu noto é que, por exemplo, nós fizemos um levantamento sobre o custo das infraestruturas nos Jardins de Belas. Esse levantamento, como é óbvio, o custo do lote ali vai se refletir com o custo das infraestruturas. Um lote nosso no Jardim de Belas foi vendido quem pagasse a pronto pagamento a 2.700.000. Vocês sabem, sem infraestruturas, sabem quanto é que custava o lote se tivesse infraestruturas? 20 milhões de kwanzas. A maior parte das pessoas que compraram não tinham essa capacidade financeira. E aí ia ser Não tido tinha. como um projeto elitista. Este é um ponto Sim, essencial. mas o Estado, se fosse o Estado, acho que era a contribuição do Gioni, o Estado não seria a imputar este custo Mas o problema é que depois inflaciona o preço. Mas o Estado vai buscar, já vale mais. o Estado vai reembolsar a longo prazo, não é esta função. O que eu gostava de dizer essa é a que ideia. quando olhamos para o programa, e ainda bem, agora chegou o Augusto Fernandes e, portanto, vamos ter aqui... O Messi chegou e Messi. vamos ter aqui mais Subsídios. inputs e subsídios sobre a questão. O que eu percebo é que o programa de autoconstrução dirigida é, sem sombra de dúvidas, a solução ideal para a circunstância socioeconômica que o nosso país vive. É a única maneira de se construir em larga escala. Porém, há necessidade de se preparar a base para isso. Ok? É um programa de governo que convoca as pessoas, mas vai convocar também o setor privado. Mas a questão que se coloca é por que a autoconstrução dirigida não é eficaz neste momento? Vamos lá ver. É um programa robusto, é um programa interessante, é um programa com potencial, mas, meus amigos,
é preciso que haja infraestruturação. E a questão que se vai colocar é: não há dinheiro, há que definir prioridades. Ok? A questão do dinheiro é relativa. Relativa por quê? Porque se forem definidas prioridades, há de se fazer alguma coisa. Isso é como nas nossas casas. Nós queremos comprar o bacalhau, queremos comprar o cherne, mas talvez não poderemos comprar esta semana o bacalhau e o cherne. Só carapau e sardinha. Teremos de comprar a sardinha, a lambula, Claro. mas vamos nos alimentar. A Claro. questão é definição de que sim. prioridades. Aliás, E com a desculpa definição desculpa só querer cortar. Sim. Extrapolando para essa analogia para a infraestrutura, só é infraestrutura progressiva. Progressivas. Sim. Por que são progressivas? Porque à medida que elas forem sendo criadas, criamos também as condições para que o processo de autoconstrução seja orientado, seja sustentável. Porque quando nós falamos sobre as necessidades do homem, o homem procura melhores condições para satisfazer as suas necessidades. E o homem sempre procura uma urbanização melhor, procura uma região melhor, procura infraestruturas. Ele precisa disso. Só que a questão aqui, Gideon, desculpa cortar-te, só que a questão aqui, nós estamos numa situação em que estamos a correr contra o tempo. Ok. E o problema é que nós temos, neste momento, o tal déficit de 2 milhões e 200 habitações, que, segundo perspectiva, em 2030 vai chegar aos 4 milhões se não se fizer nada. E, portanto, se nós estamos a correr contra o tempo, temos que rapidamente transformar as nossas urbanizações e transformar e requalificar várias áreas e tudo isso. E, portanto, não vai haver ao mesmo tempo, naquele momento, capacidade financeira para poder, e isso eu concordo plenamente contigo, eu concordo, para poder infraestruturar tudo isso ao mesmo tempo. Mas nós não precisamos infraestruturar tudo ao mesmo tempo. Deixa-me só dar um subsídio rápido. Acho que o conceito de infraestruturação é que está assim, acho que não estamos a entender bem dentro do programa de autoconstrução dirigida. Namíbia, África do Sul, aliás, na América Latina, o termo é Site and Services, serviços e terrenos. Infraestruturas progressivas, o ponto d'água. Já está lá? O ponto de energia. Já está lá? E não tem que ter asfalto. É mas o problema... estrada compactada. Pronto, mas então agora, aí com o temos... tempo, de forma gradual. Não. Perfeitamente. Isso aí eu estou de acordo. Daí que eu estava um bocado a falar sobre a questão de a Jardim de Belas é uma experiência interessante, apesar de não estar no melhor sítio, mas não é, agora não é importante. Eu ainda vou falar sítio. sobre isso. Agora não é o melhor sítio. Eu não sei agora se é não o melhor. Eu acho que foi estratégico. Só um bocadinho. Porque se a gente tiver estrada até lá, ela muda completamente. Não, até porque assim, o Jardim de Belas está num sítio estratégico. Está num modelo que nós estamos a colher boas informações. Okay? É uma experiência que os profissionais têm ido lá e têm encontrado, sim senhor, aqui isto é uma solução. É uma das regiões que mais cresce. Ok? E uma coisa que permite a inclusão urbanística, uma coisa, atenção. Uma coisa posso-vos dizer. Permite a inclusão. Porque Gideon, é muito próximo de uma urbe. Gideon, uma coisa Não é posso só dizer. isso. Tem vários vetores. Ao longo desses 20 anos que eu tenho estado no setor da mediação imobiliária, eu já vi pessoas a construírem terrenos que não tinham absolutamente nada. E vocês sabem que quando se falava em Viana, era muito longe. O Benfica é tudo muito longe. E o Mundial... E eu próprio tinha dificuldade de ir até esses sítios porque achava que ninguém ia comprar. Exato. E não estamos a falar de qualquer tipo de infraestrutura. Exatamente. Portanto, o receio aqui não é infraestrutura. É o ordenamento do território. Exato. É termos o que os Estados tenham um plano urbanístico definido, ainda que as coisas cheguem lá mais tarde, mas que cheguem. Porque a quantidade de pessoas que têm casas construídas do Mundial, da Barra de Kwanza até Luanda, é enorme. é enorme. É enorme. Sem arruamentos, sem planos, a questão da localização. com tanque de água. Mas então, antes, só um bocadinho, só para nós terminar. Então eu acho que, claro, o que nós precisamos é que o aviso que esta lei tenha regulamentos. Ficaste atrasado.
que haja um plano, que haja licenciamento, que a alienação fiduciária ajude que as pessoas possam ir financiando a casa no modelo, porque nós estamos num processo de requalificação, que é como nós temos a casa, é precisar de obras, e temos uma família cheia de pessoas em casa, e você não sabe onde é que vai fazer. Eu vou alugar uma casa, faço obras, não faço obras, o quarto está pequeno, eu tenho que mudar o filho, e fazer obras com família em casa, vocês sabem que é complicado. Certo. Então, isso exige engenharia. Mas vamos só Já dar alguma aqui vez a fez uma obra lógica. para alguém a morar dentro de casa, Mas sabe que é a- uma ginástica. É como requalificar as nossas zonas urbanas, Mas a os nossos lógica- musecs. Dá O trabalho. nosso amigo Augusto Então, é Fernandes preciso uma engenharia gostaria para de fazer dizer qualquer isso. coisa. Ao final do dia, Ao final do dia, primeiro pedir desculpas Chegar aqui o pelo nosso- atraso, cumprimentar a equipa. Está um debate de facto interessante. E a questão da autoconstrução dirigida em Angola, do ponto de vista histórico, ela começa em 1980, com um decreto presidencial que debruçou sobre essas matérias, não é? E o interessante é que ao estudarmos essa matéria, damos conta que naquela altura já o legislador estava muito mais avançado no pensamento e atualizado do que nós hoje. O legislador entendia que esta componente devia acontecer única e exclusivamente nas zonas rurais. Ou seja, trazer a autoconstrução dirigida para as zonas urbanas é um desafio muito grande. Nenhuma parte do mundo, nenhum governo a nível do mundo propôs-se a tal engenharia. Ou seja, é um bom desafio e nós somos quadros séniores e abraçamos de facto este desafio. É possível trazer ela para a zona urbana. Mas trazer como trazer? Trazer com as infraestruturas. Porque na zona urbana, o próprio conceito de urbanismo obriga a infraestruturas, nem que forem as infraestruturas mínimas. Ou seja, Progressivas. não podemos em nenhum contexto falar de autoconstrução dirigida em zonas urbanas e colocarmos à margem as questões de infraestruturas básicas. E se tivermos que colocar as infraestruturas completas, para nós, melhor. E aqui fica a questão de haver ou não haver dinheiro. Haver ou não haver vontade política. O que nós temos estado a dizer é que não adianta termos trilhões de dólares em riquezas debaixo da terra e termos pobreza e miséria em cima da terra. O que implica dizer que o dinheiro existe, mas está debaixo da terra. Lá debaixo da terra está o diamante, Ou é mal está o distribuído? ferro. Não, ele está lá. Não, mas O problema é que precisa se tirar de lá. Ele está lá embaixo. Está na forma do diamante, está na forma do petróleo, está na forma do ferro, do cobre e outros minerais que nós temos lá embaixo, que estima-se na ordem dos 100 trilhões de dólares lá embaixo, em Angola, enterrado debaixo do solo. é Ou recursos seja, naturais. E há uma corrente no país que se levantou que não podemos hipotecar recursos minerais em troca de desenvolvimento econômico e social em cima da terra. Ou seja, há uma corrente que lançou-se contra os 20 mil milhões de dólares que foram conseguidos no período entre 2009, quando se lançou o Programa Nacional de Urbanismo e Habitação, e 2014, que originaram em cerca de 30 centralidades e 9 urbanizações. Ou seja, a coisa aconteceu conforme devia acontecer, porque foi hipotecado parte do petróleo que Angola tem lá debaixo dos solos para construir 350 mil unidades habitacionais e muito bem conseguida com todas as infraestruturas. Então, nós se chegarmos à conclusão que 2,2 milhões de habitações que precisam ser construídas vai obrigar qualquer coisa como 200 mil milhões de dólares, vamos pegar as minas que forem necessárias de diamante, os poços que forem necessários de petróleo e vamos buscar esses recursos lá no exterior do país e vamos materializar este programa conforme mandam os manuais científicos. Eu acho mais. Eu acho mais. Só uma nota breve, sem querer cortar, pegando nessa deixa do Augusto Fernandes. Os 80% autoproduzido, autoconstruído, não dirigido, que existe nas cidades,
foram construídas sem o petróleo, sem o diamante. Foram com poupanças, quichiquila, ajuda familiar. Né? Nós temos que entender a dinâmica. O que está hoje, que vemos os MUSECs, autoproduzido, autoconstruído, não dirigido, é fruto de muito suor, de poupanças, de quichiquilas. Que não sai dos recursos. Então não tem. Então era Quer importante. dizer que há dinheiro. Há dinheiro. Então, é Há perceber essa dinheiro. dinâmica e torná-la formal dentro do sistema. Eu lançava aqui uma provocação que é esta. Vocês não acham que um fundo soberano que é constituído olhando para as gerações futuras não deveria entrar ativamente num projeto dessa natureza, pensando no social e na premência e na urgência, lá está, com os recursos naturais, mas canalizado para o futuro Fundo Soberano, e o Fundo Soberano apoiaria, ou seria um garante do desenvolvimento Mas urbano. só na infraestrutura, só. Acho que sim. Rafael, para esta pergunta que tu estás a colocar, no meu ponto de vista, nós precisávamos que o Ministério do Urbanismo e Habitação, mais do que INH, fosse um ministério independente focado nessa matéria. Eu acho que aqui estamos todos de acordo. Não sei, o Ilídio não sei como é que pensa, mas acho que daqui todos estamos de acordo em relação a isso. O Ministério, o desenho do Ministério não está adequado para o contexto que se pretende. O Ministério de Infraestruturas, que congregasse todas as infraestruturas, incluindo urbanismo e habitação, mas era infraestruturas no seu core, e que este Fundo Soberano e outras reservas do Estado focarem-se na infraestrutura. Mas não são dois assuntos diferentes, infraestrutura e urbanismo. Um foca na infraestrutura, o que o Miguel está a dizer aqui é a independência do urbanismo das obras públicas. Não, é tudo integrado. Porque Pode não ser. o urbanismo, a urbanização, é o termo correto. Urbanização é infraestruturar, é lotear E não só. e infraestruturar. E não só. Nós precisamos. Só para não. Isso é um programa público. Tecnicamente ele tem razão. É mesmo. para esclarecer. Mas é mesmo. Então, após os planos, loteia-se, né, faz os planos de urbanização, faz os loteamentos e depois infraestruturas. Isso é urbanização. E é a base Mas o que eu para a não- real e verdadeira autoconstrução Exatamente. dirigida. Mas é que nós notamos é que o Ministério das Obras Públicas tem maior verba para trabalhar as infraestruturas do que aquilo que o Ministério do Urbanismo tem que decidir como infraestrutura. Daí que é preciso ter alguém no Ministério das Obras Públicas que esteja focado no plano urbanístico nacional. É verdade. Mas E eu acho... obrigue o Ministério das Obras Públicas a executar os planos de aprovação que estão dentro do plano de governo. Certo. Eu iria Esta é a minha opinião. Eu iria um bocadinho mais atrás sobre o Fundo Soberano, quando o Ilídio disse que o Fundo Soberano entraria só para a parte das infraestruturas. Eu acho que iria mais longe. Eu acho que é necessário, na parte do financiamento, Financiário social. haver o Fundo Soberano ser ele que garantisse um juro bonificado para o financiamento do social. Exatamente, concordo, exatamente. Porque, no fundo, reparem uma coisa, o nosso sonho, eu não sei, mas a gente tem falado, mas o nosso sonho é que dois para amanhã, a Zungueira, o lavador de carros, consigam comprar um terrenozinho para eles construírem uma casa. Qual é a possibilidade dele no futuro poder construir uma casa ali? Tem que haver, porque ele é informal, passa a formal porque comprou, tem a titularidade de um terreno e, aliás, aí o Estado é dono do terreno e poderá facilitar a compra do terreno a essas pessoas menos favorecidas. Ele terá a titularidade, dá como garantia. Como é que ele vai financiar esse juro? Mesmo 7% do juro do aviso 9 é alto para ele. Nós fizemos contas. Portanto, tem que baixar bastante. É alto E porque a aí renda do cidadão hoje em dia está muito baixa. Exatamente. O juro é muito bom, mundialmente falando. Não, isso é. O juro mas é bom. a renda do cidadão hoje em dia não permite
que ele consiga Exatamente. aceder Não, ao mas Por quê? investimento. para isso Porque o que eu podemos ter- acho para é que os para isso podemos ter programas- 2 escalões de juro. Claro. Exatamente. Podemos ter esse 2 que nós escalões de juros. É, Um exatamente. juro que vai beneficiar aqueles que, de facto, a E condição quem é que pagava? muito menor. Há uma taxa de juros de 4 ou 3%. A meu ver, quem e é os que outros pagava essa a diferença? 6%. Essa diferença. É o Fundo Soberano. O Fundo Soberano. Exatamente, não é bem O visto. Fundo Soberano pagava essa diferença que faz com que o social possa ter acesso a um financiamento. Porque essa é que é a verdadeira vocação do Fundo Soberano. Uma coisa que é Rafael, preciso explicar, antes de mais nada, para quem nos assiste, que é o seguinte. Muita gente diz assim, por que o banco não pratica um juro mais baixo? O banco é uma entidade privada. Em sendo uma entidade privada, ele precisa ter lucro. Se você tem uma inflação, por exemplo, de 16%, ele tem que cobrar um juro de 18%, 19%, porque essa diferença da inflação para o que ele cobra é o ganho real dele. Então, quando o Rafael Patrício diz em usar o Fundo Soberano para bonificar o juro, quer dizer o seguinte, o banco vai continuar a emprestar o dinheiro a 18%, 19%, mas o Fundo Soberano entra, por exemplo, com 16% e o indivíduo e o cidadão vai pagar 3%. Então, é o Fundo Soberano a apoiá-lo no pagamento da prestação e o banco vai receber o valor normal que ele cobra de mercado. Só assim você atrai os bancos para financiarem, seja lá o que for, seja o social, seja a infraestrutura. O banco tem que ter o ganho dele. Você é a favor do banco? Não, é uma entidade privada. Ele vai que ganhar sempre o seu querer dinheiro. Tem que ter ganhar o seu o dinheiro. ganho dele, senão Claro. ele não vai Claro. mobilizar os recursos para isso. Isto tudo porque o que eu acho que é premente e que nós aqui discutimos muitas vezes privadamente, em privado e que depois não deitamos cá para fora é que é preciso que haja programas inclusivos que apanhem toda a gente. E quando nós falamos do Aviso 9, que é uma boa situação, que é um financiamento excelente, já é um avanço enorme, mas só estamos a falar de 11% da população. É E nós excludente. estamos a excluir o resto. Os E, portanto, 80%. tem que ser um programa que seja abrangente, tem que ter um chapéu de chuva para toda a gente, porque senão estamos a fazer a exclusão social da maior parte das pessoas. Sim. Só queria dar uma nota relativamente à componente social, e este programa de autoconstrução dirigida tem esta valência. Acredito que hoje a zungueira ou o trabalhador informal que entra neste programa de autoconstrução dirigida deve ser visto como uma oportunidade para ele também ascender socialmente. Empoderamento. Não basta só a componente da habitação. Ele tem que aprender uma profissão, tem que dar um salto social para ele poder, no futuro, se tornar uma microempresa, criar uma microempresa. Não sei se concordam comigo. A educação sim. financeira é Sim. fundamental, porque Então, aquela questão das bets que nós estávamos a falar há bocado é canalizar dinheiro errado para um sítio errado. Porque apostas Imagina o que seria Nós estávamos 10 a falar milhões de sobre dólares bem editorial. aplicados. Bem o aplicados. Augusto que estávamos a falar sobre o editorial da expansão, que eles dizem que no primeiro trimestre deste ano gastou-se 10 milhões de dólares só em apostas e tudo, 95% em apostas presenciais e em cash. Portanto, E há outra vantagem. E desculpe só. educação financeira. Não Isso é importante, existe. uma outra vantagem. Isso já o economista Augusto Fernando, não sei se poderá cuidar a componente económica. Como é que esta economia informal poderá ser de uma forma formalizada na autoconstrução dirigida? Mas Lídio, pera, essa provocação é boa, eu já lhe passo a palavra, mas o que nós temos que entender nesta provocação é que o rendimento das famílias angolanas sempre teve duas componentes. Uma componente que é explicada e outra componente que não tem explicação. Os consumos autônomos. Consumos autônomos. Então, esta componente que não tem explicação tem sido o nosso maior problema. Chamado Porque, business. como ela não tem explicação, não pode ser declarada no banco, não pode ser declarada nos pais, não pode ser declarada na família, mas todo mundo sabe que a filha comprou carro. Todo mundo sabe que a filha comprou terreno. Todo mundo sabe o carro de 20 mil o dólares. papá está a viajar para o exterior 4, 5 vezes por ano. Todo mundo sabe e ninguém fala.
Ninguém fala por quê? Porque esse rendimento ilícito vem de atividades ilícitas que não é permitidas no ordenamento jurídico angolano. O ordenamento jurídico angolano não permite a corrupção, não permite o roubo, não permite a prostituição, E bem, não Mas nem permite tudo é- um mas nem tudo conjunto é assim, de, né? de- É uma... Mas essa é a maioria. Nós temos que dissecar aqui, não é? Em várias etapas. Também há Mas rendimentos não declarados. há rendimentos até que vêm do mercado informal. Sim. Mas a venda informal também é crime. Ou seja, esse rendimento não explicado vem todo de atividades ilícitas. Não importa se é de compra e venda ou mesmo de uma atividade de natureza totalmente ilícita, de forma direta ou indireta. E isto complica a relação das pessoas com as instituições financeiras. Nós precisamos de resolver este problema. Quando nós resolvermos o problema da informalidade, aí é que não é? estão os 12,8 Aí nós milhões. vamos trazer melhorias naquilo que é a educação financeira, na inclusão financeira, entre outras componentes. Mas o que eu, de facto, tenho a dizer como solução, porque nós, enquanto grupo, quando trouxemos os problemas, também trouxemos as soluções. Exatamente. A solução está encontrada desde 2013, para não falar desde 2010. A lei da alienação fiduciária de imóveis. Quando o rendimento deixa de ser a principal componente da análise e decisão de crédito para a garantia do financiamento, ou seja, estamos a trazer na lei da alienação fiduciária do imóvel a casa ou a habitação como a principal garantia. Ou seja, o banco rapidamente, numa questão de incumprimento, em 6 meses, 12 meses, ele consegue, não é, colocar o imóvel no leilão, e o imóvel vai ser transacionado na via normal e o incumprimento é extinto. Ou seja, o banco vai começar a pensar em Angola conforme pensa a banca em Portugal. O angolano está aí lá a pedir crédito, não tem salário domiciliado no território português, mas ainda assim lhe é concedido o empréstimo em território português para comprar casa em território português, porque sabe-se que quando ele entrar em incumprimento, em função daquilo que é a declaração de rendimento ou de compromisso de pagamento feito, a casa vai para o leilão e a dívida é extinta. Nós, ao aprovarmos essa lei da alienação fiduciária de imóveis, estaremos, de facto, a normalizar todos os rendimentos não explicados dentro do setor financeiro bancário. Ademais, nós temos que pensar que os bairros que temos construídos são as poupanças das famílias ao longo do tempo. Esses bairros, grande parte deles, como disse o Miguel no programa passado, terá de ser partido. Exatamente. E ao partir, as famílias têm que ser compensadas. Não vamos pensar em nenhum modelo em que se parte casa das famílias e não se entrega nada às famílias. O modelo tem que ser: partiu, indemnizou a família. Partiu, indemnizou a família. Isso vai fazer... O partiu já tem outra casa ali que a família exatamente, já foi. O partiu tem uma outra casa no outro sítio para compensar. Sim, Miguel. Deixa-me só acrescentar aqui alguns detalhes que são importantes. Nós estamos a falar de autoconstrução dirigida. O tema é este. Não podemos fugir desse tema. Mas ainda assim, quando eu citei há bocado que nós, quando temos família em casa, queremos fazer obra em casa porque não temos outro sítio para morar, temos a preocupação por onde é que vamos começar a obra. Se saímos, se ficamos... não, é melhor vender a casa. Compramos outra nova. Mas o dinheiro não chega. É o mesmo problema que nós temos. Nós temos aqui 2 pontos. A autoconstrução dirigida na requalificação urbana ou numa zona nova. Que são coisas diferentes. Sim. Uma coisa é ter um terreno como Jardim de Belas e preparar a autoconstrução dirigida. Outra coisa é requalificar o que já existe com as pessoas lá dentro. E esperem só um bocadinho. Então, o problema que nós temos quando falamos em requalificar, as pessoas já estão à espera que vão ganhar dinheiro, que o Estado vai pagar. Se você se der cada família $5.000, ela sai a correr e vai morar no sítio mais longe com aquele dinheiro. Só que vamos levar ela vai precariedade fazer lá longe. longe. Mal feita. Aqui nós precisamos, com o programa Autoconstrução Dirigida, nós precisamos de um plano urbanístico, uma orientação, uma equipa técnica que vai orientar as pessoas que vão fazer essas casas. O dinheiro vai aparecer. Com a informalidade ou com formalidade, o dinheiro as pessoas vão arranjar.
Agora, nós precisamos de ter um modelo, precisamos de ter soluções para melhorar essa lei. Na Em lei- falhas que pode haver tecnicamente, acho que seja, sim. que isto vá funcionando corretamente. O que a gente quer, eu quero chegar no final do dia e ter a minha obra em casa qualificada, bem feita, e o que eu possa dizer Mas a assim, melhor agora estou na minha Miguel, casa. A melhor solução, Miguel, é fazer a requalificação dos bairros, por exemplo, os tais 69 séculos que a gente já falou, fazer a requalificação desses bairros, mas fazer, contando com que essas pessoas se mantenham no mesmo Aliás, lugar. a inclusão. Esse falou É por do isso isso. Com a é isto inclusão, que estou a não falar. mandá-las lá para... Sim. Mas Aliás, deixem, o deixem, Brooks fez deixem só isso. partilhar Isso o não é seguinte. novo, isso é... Há o interesse, no âmbito deste projeto de autoconstrução dirigida, de se distribuir até 2027 1 milhão de lotes. Ok? E, bem, nós temos que olhar para o programa e ver quais são as grandes vantagens também deste programa. Este programa tem várias vantagens e uma lógica simples. O Estado reduz o custo da habitação ao fornecer o terreno com alguma infraestrutura, o que é bom para a pessoa que tem necessidade. Por outro lado, o cidadão pode construir a casa por fases. Agora constrói o anexo, depois constrói uma parte e continua. Por outro lado, e no segmento do que disse o Miguel, evita-se o crescimento desordenado ou a desordem urbanística. E cortamos aquilo que o nosso amigo Ilídio fala, a musequilização das cidades. Por outro lado, temos de dizer que o programa só é eficaz ou só será eficaz se for assente em algumas bases. Bem, e eu e o Augusto discutimos sempre isso. As infraestruturas podem ser feitas de forma progressiva, de forma gradual. E se isso for feito, há de estar assente no ordenamento do território. E se o território estiver ordenado, se os planos estiverem feitos para 10, 20, 30, 40, 50 anos, haverá uma direção. Ou seja, toda a gente sabe que não tem recursos para comprar um apartamento a pronto, não tem condições nem de fazer um financiamento, mas pode ir fazendo a sua habitação de forma gradual. Mas essa habitação deve estar num loteamento aprovado, resistado, o terreno tem de ter título, a municipalidade tem que fazer o acompanhamento da execução destas habitações. Ou se não tiver condições, terceiriza este serviço. Exatamente. Ou seja, há aqui um conjunto de pressupostos que precisam ser estabelecidos para que o projeto de autoconstrução dirigida funcione. Só uma nota contributiva do que estavas a dizer, e quase ninguém fala sobre isso, é a autoconstrução dirigida. Normalmente as pessoas pensam na horizontal, mas não se questiona de quanto custa um desenvolvimento urbano na horizontal. É muito caro. É verdade. Eu estou neste momento a desenvolver um projeto. Eu gosto de desenvolver projetos inovadores. É a minha sina. Embora criticado aqui para vezes como amigo e Johnny. Mas a questão é como criar quarteirões e lotes de forma a ocupar o mínimo possível. Ou melhor, Tem as cooperativas. não necessariamente. Para além da cooperativa, que é importante, é no desenho do lote, na tipologia do lote, lotes estreitos e profundos, quarteirões que o conceito de quarteirões temos estado a usar, desculpem criticar e positivamente o Jardim de Belas, estes quarteirões de lotes de um lado, lotes do outro lado, estrada de um lado, estrada do outro, não é económico. Não sei se me faço entender, temos num quarteirão lotes para a esquerda, lotes para a direita, estrada de um lado, estrada do outro. E tem que infraestruturar a estrada de um lado, não é económico. Sabes de onde é que Mas surgiu Mas não esse é. conceito? Isso, Do Império Romano, os romanos sim, do mas quadrado, do quarteirão. temos vários exemplos. Exatamente, é isso. Existem vários exemplos na Índia, no Chile, de quarteirões, mega quarteirões, de 400 por 400, quarteirões de 400 por 400 metros. Barcelona. Não, mas é que a infraestrutura só passa nestes 400 por 400. No interior, são pontos, fossas sépticas comunitárias, pontos de água, as vias internas não têm asfalto, é terra batida. Quer dizer, nós temos que repensar o modelo de quarteirões,
temos de repensar o modelo de lotes Ou para seja, tornar sustentáveis as infraestruturas neste modelo de piso térreo. temos que repensar o atual modelo de Exato. autoconstrução Olha, dirigida. nós tivemos aqui um primeiro momento que é dar uma pincelada na autoconstrução dirigida, os problemas que existem e tudo mais. A minha proposta agora é nós passarmos para um segundo bloco, que seria o seguinte: nós falarmos das propostas de melhoria para a autoconstrução dirigida, onde o arquiteto Ilídio já começou. Ele falou de 4, que no fim eram 5 bases para a autoconstrução dirigida funcionar. E eu vou fazer agora aqui uma provocação e gostaria que se dessem inputs naquilo que pode ser a melhoria para que a autoconstrução dirigida passe a funcionar. E a provocação é o seguinte: não seria oportuno eleger-se uma cesta de materiais de construção Exatamente. que tivessem a redução do IVA? Nós, numa discussão com o secretário das Finanças o ano passado, discussão, eu quero dizer, um encontro que nós pedimos, nós sugeríamos, então, um rebaixamento do custo do IVA para os materiais de construção produzidos no país. Isso daria uma maior dinâmica de vendas para os produtores nacionais, o que ajudaria a renovação do tecido nacional dos produtores de material de construção. E o que nos foi dito foi o seguinte, que não era possível separar aqueles que precisam do benefício e aqueles que não precisam do benefício. É verdade. Uma pessoa, quando vai comprar um material de construção lá, o dono do depósito de material de construção não sabe se ele ganha mais, se ele ganha menos. Isso é verdade, mas até que ponto não seria oportuno, arquiteto Ilídio, elegermos aí o varão de aço, A cesta o básica do cimento, material. a cesta básica do material, para o indivíduo conseguir subir sua casa? Não precisamos chegar nem nos acabamentos, não precisamos chegar naqueles materiais que são importados, mas o mínimo que ele pudesse, por exemplo, ir num depósito de material de construção e existir um programa do governo onde ele já comprava o kit. Aquele kit está Exatamente. subsidiado. Então ele compra Um aquele preço kit, controlado. um preço controlado, um IVA Que não vai... abaixo. E a provocação que a gente faz aqui para o Estado angolano e para o Ministério das Finanças é o seguinte: vamos fazer uma experiência de 2 anos, ver o que acontece, vamos ver esse trabalho todo integrado de criação de loteamentos, das propostas que estão a ser apresentadas, que não precisam ser só as nossas, com certeza a Associação dos Arquitetos, dos Engenheiros tem muito a colaborar também, para que efetivamente a autoconstrução dirigida Kleber, ela aconteça. deixa aqui dar uma nota, não é? É um bocadinho histórico também. De onde é que nós começamos? Fundamentalmente com as questões que têm a ver com os custos. E isto também para dar nota que estamos no bom caminho. Precisamos manter o foco, porque nós concentramos aí onde os custos tinham maior incidências. E é lógico que depois de desconstruirmos e conseguirmos ter isto calibrado, vamos começar a ir para aquelas componentes mais pequenas. Isto para dizer, o Kleber há de lembrar, quando nós começamos esta mobilização para a viabilização do mercado imobiliário, nós fizemos um estudo em que vimos aquilo que era o preço da habitação que estava a chegar com um crédito bancário na ordem dos $600 mil para uma habitação básica. $600 mil. E ele começava da seguinte componente. Nesta altura, só o terreno infraestruturado eram $100 por metro quadrado e um lote de 600 metros quadrados eram $60 mil. $120 o metro quadrado. Já chegou a 120, não é? Mas nós paramos aí no estudo, porque isso foi feito um estudo e apresentado publicamente nos órgãos do governo, em televisão. Só o terreno eram $60 mil. Infraestruturado. Infraestruturado. Se colocássemos aí o custo de construção da casa, e naquela altura uma básica, falávamos em $40 mil, o Ilídio apresentou estudos que podia ir até 15 mil, 20 mil, mas nós tendíamos até $40 mil. Temos que revisitar. Dava $100 mil. Esses $100 mil, se fosse à luz de um crédito bancário, com uma taxa de juro de 20%, no final dos 25 anos,
a pessoa pagava ao banco 5 a 6 vezes mais, o que daria 500 a 600 mil dólares. Então nós encontramos dois grandes problemas. O valor da terra e o valor da taxa de juros. O que é que nós fizemos? Começamos a nos debater com essas duas componentes, que têm um peso, uma incidência sem igual. Então conseguimos, com o governo, que hoje fala-se em terrenos, mas com preços muito mais reduzidos, não é? Há quem fala zonas como a ZE, preço de metro quadrado a 15 dólares, 20 dólares. Há quem ainda insiste nos 50 dólares, mas pronto. Conseguimos redução significativa nesta componente de preço do terreno. Já lhe dou a palavra, Elite, só para explicar aqui a componente histórica. Hoje, já conseguimos falar de casas básicas de 60, 50 mil dólares. É um facto, 60 milhões de kwanzas, 50 milhões de kwanzas. Estes 50 milhões de kwanzas, nos termos do aviso 9, se for no âmbito de um crédito bancário, para 30 anos, o que nós conseguimos é que ele simplesmente duplica, já não é 5 vezes mais. Mas a pessoa tem que ganhar 1 milhão. Tem que ganhar 1 milhão. Vamos chegar aí. Então, estou a dizer aquilo que já são ganhos que nós tivemos. Ou seja, hoje uma casa de 100 mil dólares tiver que concorrer para um crédito bancário, o que ele vai pagar no final de 30 anos são 200 mil dólares. Baixou consideravelmente. É bem verdade. Mas ainda é puxado. Sim, mas só queria Ainda é pegar na puxado. deixa, o Kleber deu uma deixa que só queria pegar esse gancho, que é importante, dos kits de materiais de construção, e fazendo um bocadinho de história. Essa ideia não é nova, Kleber. Em 2011, o ministro Fonseca, o ministro da Construção, já havia lançado... Ferreira, né? Ferreira. Havia lançado esta ideia dos kits de Zé materiais de construção. Mas não é funcional para a nossa realidade. Não, é funcional. funcional. Calma, Deixa-me só calma. argumentar Quando porque é digo que é. não é funcional, é preciso haver uma estrutura de controle e de acompanhamento, de assistência. E nós, neste momento, não temos essa estrutura, porque demanda custos. Mas Ok? deixa-me só concluir a ideia. Chamar a Associação dos Industriais de Materiais de Construção, que são eles que produzem os materiais, a cesta básica dos materiais, tu quando fazes os projetos tipo, né, para habitação, 3 projetos tipo, fazes o seu mapa de medições e vais identificar os materiais básicos, não é a decoração, o vidro, não, é a cesta básica. E quantificas. E chamas interages com a associação de materiais, queremos X metros cúbicos de betão, varão, está contabilizado e tens no parque de construção, no canteiro de obra, a logística lá. Há um arquiteto, chama-se o Lelé, que é contemporâneo do Oscar Niemeyer, um arquiteto brasileiro. Ele revolucionou os kits de materiais de construção, que não é uma ideia nova, é uma ideia já muito coisa, que conseguem economizar aí a 30% os custos de materiais de construção, quando a logística é ao lado a logística de materiais de construção está no canteiro de obras. Então, ele concentra os materiais básicos no canteiro de obras. Essa é mais uma solução. Ou ele seja, economiza. o Kleber apresentou uma primeira solução, que é a redução do IVA e a Exatamente. criação de uma cesta de materiais de construção. O Ilídio agora apresentou a possibilidade dos industriais, tendo em conta os planos urbanísticos, sabendo onde se vai desenvolver uma nova urbanização, implantar naquela zona um pequeno centro logístico de distribuição de materiais com um custo controlado. Eu iria trazer agora mais uma sugestão, que é o microfinanciamento habitacional real. Como é que ele funcionaria? Sabemos que a maior parte dos angolanos não tem capacidade para comprar a pronto. E não é só a maior parte dos angolanos que não tem capacidade para comprar a pronto. No mundo inteiro, poucas pessoas, e como diz o Augusto Fernandes, com exceção do Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, poderiam comprar todos os meses uma habitação. Mas ninguém tem capacidade para o fazer, porque depende dos seus rendimentos e dos seus ganhos. E os seus ganhos não permitem uma aquisição de tamanha dimensão. Portanto, o sistema financeiro atual não permite que a maioria da população possa adquirir a habitação. E então, qual é a sugestão ao falar aqui do microfinanciamento habitacional? Valores pequenos, mais acessíveis,
mais rápidos e adaptados aos rendimentos familiares. Por outro lado, o Estado poderia reduzir assim o risco bancário, porque há um risco muito grande, as pessoas não estão empoderadas, não têm poder de compra e mesmo que adquiram um crédito, muito facilmente podem entrar em incumprimento. Por outro lado, o microfinanciamento, digamos, trazido para uma dimensão como a que estamos a pensar, pode estimular o financiamento popular. Mas eu acho E que o em cooperativas, se calhar. Exatamente. mesmo assim o plafond tinha que subir um bocado para poder financiar a habitação. E quando eu falo deste microfinanciamento, nós estamos a falar financiamento para fundações, financiamento para as paredes, Certo. Financiamento Exatamente. para o teto, ou seja, o microfinanciamento é justamente faseado porque, como sabemos, Correto. o microfinanciamento ou microcrédito é um crédito de muito curta duração Exato. e, portanto, é totalmente diferente do Gideone, financiamento podemos acrescentar mais tradicional. uma coisa. Podemos acrescentar mais uma coisa. Uhum. E que esta questão dos informais não terem condições de empoderamento é haver cooperativas que se responsabilizam por isso. Exatamente. Okay? Ou seja, a pessoa não tem um controle financeiro, mas as cooperativas podem fazer a poupança Minimizam o risco. para a pessoa ter Minimizam o E- risco. É o esse espírito do crédito, Quichiquila. o mesmo Isso. crédito, É o espírito do ok? Quichiquila. Construir, manter o controle e o pagamento e quando tiver pago, Sim. tem a Esta é totalidade. também uma das É uma sugestões solução. e soluções, e é boa por quê? Porque atualmente quase todo mundo constrói sozinho e, portanto, leva com todo o prejuízo, com todos os custos, com todo o esforço que precisa fazer. E o que é que acontece? Isso aumenta custos. As pessoas, ao construírem sozinhas, sem cooperativismo, aumenta os custos, reduz a eficiência e dificulta o acesso técnico. E o risco é maior. O risco é maior. Num modelo de cooperativas, as famílias podem construir juntas, podem compartilhar a mão de obra, podem comprar materiais de construção em grupo e, lógico, se compram numa lógica de grupo, podem reduzir os custos, podem contratar técnicos ou profissionais juntos, o que permite maior eficiência. E, por outro lado, uma outra sugestão seria a proibição de especulação imediata. Por quê? Muitos beneficiários recebem o lote, vendem informalmente, Isso aí não. abandonam o objetivo Pois é. Essa habitacional. cooperativa é Mas isto sem fins lucrativos. Claro, é mesmo para o claro. propósito Para da esse- habitação. Exatamente. objetivo específico. Então, qual é a solução aqui? Restrições temporárias. Que restrições temporárias? Proibição de vendas nos primeiros anos do seu Mas isso lote. está na lei. Não está na lei, mas muitas vezes não é acompanhado. Sim, E, é verdade. portanto, É. outra coisa, obrigação mínima de construção. Tem que vedar, tem que construir um anexo, tem que dar o aproveitamento útil. Efetivo. Por outro lado, reversão de lote se for abandonado. Portanto, a lei existe, mas não se cumpre. Se nós E a queremos... vantagem da cooperativa, quem não construir, passa para o outro cooperante a seguir. A seguir. Exatamente. É E, isso. portanto, existem aqui algumas sugestões que podem fazer com que o processo de autoconstrução seja positivo. E, em jeito de conclusão, eu diria que a autoconstrução provavelmente é a única solução capaz de responder ao déficit habitacional angolano em larga escala. Mas, para que ela funcione, sem esquecer o que vai dizer, ela precisa deixar de ser um programa que ofereça ou entregue lotes, mas precisa ser um sistema integrado de urbanização, Sim, sim, financiamento, E que gera dinheiro. assistência técnica e desenvolvimento Não deve ser econômico assim. local. Por isso é que eu acho, desculpa, agora já terminei. Exatamente. Por isso é que eu acho que o termo autoconstrução dirigida está corretíssimo, está perfeito, mas eu acho que o programa é muito mais amplo. É mais amplo. E eu gostaria, isto é a minha visão, eu gostaria que fosse um programa muito mais abrangente, que começasse no próprio loteamento e nos projetos de urbanísticos, de drenagem, de fornecimento de água e energia. Mas antes disso, do planeamento, como diz Do planeamento Miguel. Planeamento estratégico. Pronto, Mas estratégico. tudo começa no plano. Pronto, mas isso seria já uma diretriz focada nisso, mas o programa começaria aí e que abrangeria todas as etapas até à casa
ao final da construção da casa. Entre onde mete o financiamento, no meio, põe tudo e mais alguma coisa. Portanto, a autoconstrução dirigida só, e é essa a crítica que eu faço, no fundo, a este projeto, é que foca-se muito na parte só da construção. Sim. Quando existe uma data de coisas que estão aí Rafael, inerentes, ou seja, que é o financiamento, deixa-me só- urbanismo. Nós autoconstrução dirigida, deixa-me só dar nós, o contributo. infelizmente, nós estamos já há 5 minutos A acima do nosso tempo e o Hora do Imobiliário é assim mesmo. É Mas uma eu acho que conversa o convidado que... deve dar o remate, não? Sim, Não, mas antes do convidado dar o Vai arremate, para golo. é importante a gente falar do tamanho do problema, porque às vezes as pessoas não sabem. Se assumirmos que Luanda tem 10 milhões de habitantes e já falam em 12, e um crescimento de 3% ao ano, nós estamos a falar de 300 mil novas vidas por ano. Se colocarmos 6 pessoas por família, nós estamos a dizer que a cada ano Luanda cresce 50 mil famílias. Tudo isso para dizer o seguinte: é necessário um plano de loteamento, especialmente para Luanda, para o país inteiro, mas especialmente para Luanda, que abarque não só os terrenos do Estado, que a gente sabe que boa parte deles, as reservas fundiárias estão tomadas e tudo mais, mas que o poder público faça uma associação com o privado. Está cheio de terrenos ociosos em Luanda, e que a partir daí proponha parcerias com os proprietários, que podem ficar com 15%, 20% dos lotes. Eles vão ficar muito agradecidos, porque eles vão ganhar direito de superfície e vão ter terrenos valorizados, porque vão estar loteados. E a partir daí promova-se uma campanha muito grande de loteamentos, porque senão essas famílias vão acabar por ocupar anarquicamente esses terrenos e não teremos mais 69 museques em Luanda, teremos 75, 80. Então, o momento para iniciar-se isso é ontem. Como ontem já passou, imediatamente é preciso que se trace um plano para Luanda. Queria dar uma nota importante, dirigindo dentro do programa da desconcentração administrativa, que começou em 2020. Existem duas instituições fundamentais que ainda hoje não falamos, que são cruciais, que devem ser desconcentradas a nível do município e funcionarem com eficácia, que é o INOTO e o GCA. O GCA tem a ver com o cadastro, a questão do cadastro da terra. A janela única foi lançada ano passado, a janela única de concessão de direitos fundiários. Passando o ano, a eficiência não é das melhores. Tenho falado com várias administrações municipais. A eficácia deste instrumento não está a ser das melhores. O IGCA deve estar desconcentrado para cada município, por um lado. E o INOTO, que tem a ver com instrumentos de ordenamento do território, né, com a planificação. Nós temos 326 municípios e só temos 29, 30 no máximo. Temos 10% de planos. Tecnicamente não temos nenhum. Não temos nenhum. Então, essa desconcentração é fundamental. O INOTO e o GCA, que são instituições do âmbito central, mas têm que estar desconcentradas. Não havendo aqui este Dream Team que estamos aqui, como este e como outros poderão ser criados, valências jurídicas, financeiras, técnicas, para cada município, para substituir, não havendo estas valências técnicas nos municípios, criarem estas parcerias público-privadas para fazer acontecer, porque é sabido que os municípios não têm capacidade nem técnica, nem não têm. Então, para o sucesso deste programa de autoconstrução dirigida, este serviço de apoio técnico, e não é novidade, há um programa que é mundialmente conhecido, que é o Programa SAL, Serviços Ambulatórios de Apoio Local, e o Rafael deve conhecer muito bem. É conhecido internacionalmente pelo sucesso, que são acompanhamento técnico de arquitetos e engenheiros nas câmaras, nas autarquias. Logo, a componente da descentralização, falamos de centralidades que não se quer, descentralidades, quer dizer, temos que descentralizar para a eficácia destes programas. Mas, ou seja, Deus me manda vos dizer, foi durante o caminho que Deus pediu para vos dizer, que nada está perdido. Nada está perdido. Não. Estamos ainda em condições de salvar o que não foi bem feito. Então, vamos só irmos por etapas, né?
devagar. Nós hoje temos o confronto entre os manuais, os livros e a nossa própria realidade. A nossa própria realidade não está escrita nos livros. Os nossos escritores insistem em relatar realidades não nossas. As nossas realidades têm a sua própria dinâmica. Exatamente. E esta dinâmica, não é, vai em choque com o que nós temos da Carta Orientadora. A nossa Carta Orientadora nos diz que nós primeiro devemos começar nas grandes opções do ordenamento do território. Isso. Isso é que diz a Carta. E o que são as grandes opções do ordenamento do território? São as principais opções do ordenamento do território. São as condicionantes naturais. Ordenar. Ou seja, você precisa de separar lá onde é rio, onde é lagoa, onde é montanha, Reserva mineral. reserva, áreas de risco. Mas nem sequer isso temos a elaborar. É por isso que eu estou a começar aí. É por isso que eu estou a começar aí. Então, O Ferrari. depois nas grandes opções do ordenamento do território, que são as principais opções, tens que mapear lá onde vai ficar a autoestrada, as linhas de alta tensão de energia que tira da barragem e conecta todas as províncias. Quer dizer, retirando isto, é que nós podemos começar a fazer os planeamentos mais micros. E é a base. Mas não vamos esperar que seja. Isto é Aí Sim. está. Mas Nós estamos. Nunca queremos esperar porque... Isso seria o ideal. Isso Mas nós seria o temos ideal. que começar por aí. Temos que começar por aí. Mas não dá tempo Gideone, de não 1980 pode. que não está a dar Não tempo pode. e nós não conseguimos separar Exatamente. um plano estratégico e um plano operacional. Andamos todos os anos na emergência, no plano operacional e esquecemos de fazer o que é que temos que fazer Eu concordo para com o podermos Augusto. ter Aí eu concordo com o Augusto. Eu concordo Ou seja, plenamente. eu concordo com o Mas- Augusto. Mas há uma coisa que eu concordo plenamente com isso. Mas há uma coisa que é fundamental, que é assim. Nós devemos Isso ter é Deus planos- que pediu para vos falar. Pronto. É o ideal, é o Pronto, ideal. nós agradecemos ter Nós, sido sabemos a abençoado realidade por esse angolana. aviso. Bem, meus caros, Mas eu queria deixar aqui, eu queria só fazer aqui mais uma pergunta e vou colocá-las para o Ilídio e para o nosso Messi, que é o seguinte: imaginemos que o Ilídio é o Ministro das Obras Públicas e o Augusto o Ministro do Urbanismo. Isso não vai Qual ser é a assim. vossa visão sobre Angola neste bem, momento? eu sei, Deixe só os dois. eu sei que essa Deixa pergunta Deixa os dois é- falarem. Sou ministro da... Das obras públicas Deixa eu beber água. e ele, o Ministro do Urbanismo. Contem com mais uma hora. É lógico, Deixa os dois responderem. é lógico Deixa que os dois responderem. Mas fala por- a bênção que Angola pode 2 ter de ter um ministro das obras públicas ou um ministro do urbanismo e habitação com o pensamento que eu tenho do setor, não é um pensamento liberal. É lógico que é neoliberal com as suas devidas reservas, reservando sempre a componente social. Deve existir uma componente de mercado e deve existir uma componente social. A componente de mercado, quanto mais abrangente for, menor será o esforço do Estado no social. Então, nós íamos criar um programa em que, ao longo dos meses e dos anos, a componente de mercado fosse absorver paulatinamente a componente social. E num período de 5 anos, à medida em que o ordenamento do território for resolver o problema da informalidade, porque nós temos um estudo que existe uma correlação positiva muito forte entre desordem de território e informalidade econômica. Lá onde o território está desorganizado, a informalidade econômica tende a ser uma presença regular. À medida que formos contribuindo para o ordenamento do território, o urbanismo, vamos desaparecer a componente de rendimentos não explicados, rendimentos não lícitos, e isso haveria de aumentar, não é, aquilo que é a cota de mercado da parte que deve ser resolvida com
à liberalização do mercado e deixando a Deixa franja... só responder. Não. Agora Agora vais responder. Vai, Agora Michel. deixamos ok. Augusto Eu vou e foi começar a claro. responder Agora- pegando na nota de que o Augusto falou. Não, você é Não, das não, obras não, você é públicas, das obras você públicas. não é do Sim, urbanismo, você é das não, obras não, públicas. não é para rebater tá bom. a habitação, você é para falar do plano das Não, obras deixa públicas, eu dizer. estradas e ravidas. Exatamente. Não, Deixa eu eu, ver. para já, o conceito separado de urbanismo e habitação, eu não concordo, porque é indissociável. Aliás, num contexto angolano, que acontece no território, onde é tudo inverso, que o normal seria planear, lotear, urbanizar e construir, aqui em Angola começa ao contrário. Constrói-se, depois se urbaniza, Isso. depois se loteia E planeia depois no fim. Então, a instituição deve englobar os urbanismo, habitação, urbanismo, infraestrutura e habitação. Por uma realidade urbana complexa como a angolana. Tem que ser integrada. É essa a minha resposta. E só para dar uma nota de que o mercado, o desenvolvimento imobiliário privado pode ser fomentador e veículo para o social na tributação. Se nós tributarmos de 5 a 10% das vendas... Mas nós não vemos essa participação. Deixa-me só, é importante. Se nós tributarmos de 5 a 10% das vendas dos lotes infraestruturados no mercado privado, podemos ajudar a financiar o social. Isso já aconteceu, embora que não da melhor forma, no projeto da EDURB, no programa da EDURB, onde 20% da venda dos lotes infraestrukturados reverteu para a habitação social. Mas aí lá estás Então, a tirar mas- o fundo soberano da situação. Não. Pronto, Juntamos com o Fundo Soberano. Mas isso só para concluir, nós tivemos no passado bons exemplos. Nós também temos muita resistência em revisitar o passado recente e fazer tirar as lições aprendidas, aprender com as falhas e com os méritos e deméritos e redesenhar e atualizar os nossos conceitos. Tivemos bons exemplos. A EDURB foi um bom exemplo. O kit de materiais de construção foi uma boa medida. Agora, Sabes qual é a minha eu- conclusão? Sabe qual é a minha conclusão? É que nós tivemos a experiência que quando havia o ministro do Urbanismo e Habitação, tínhamos um ministro que falava com todos os promotores imobiliários. Integrava toda uma equipa. Nós fomos chamados várias vezes. Tanto é que foi a proclamação da Associação Nós da desenhamos, Olha, inclusive, planos com o ministro da Habitação para modelos funcionais do mercado. pronto. E por isso é que eu, quando cito a questão de nós Da- temos da o urbanismo separação. e nós temos as obras públicas, é que nós também descobrimos o que é que tem que fazer. Mas precisamos de um ministro do urbanismo que olhe para o plano futuro do desenvolvimento urbano de Angola, de não... Meus caros, E foi. com orçamento. Agora Com não orçamento. temos. Com Agora orçamento. já não temos mesmo entenderam a minha tempo. pergunta? Já A entenderam a minha conversa pergunta? está tão boa, mas o hora do imobiliário é mesmo assim. E sem moderação, então, acabamos tendo muitos insights. Meus caros, este foi mais um Hora do Imobiliário. Revisitamos vários aspectos, abordamos a autoconstrução dirigida e assistida, abordamos aspectos sobre a gênese deste programa, falamos sobre as grandes preocupações que fazem com que ele não seja hoje tão eficaz, mas também trouxemos alguns insights, algumas sugestões de soluções para torná-lo eficaz, prático e atuante. Porém, temos certeza de que continuaremos a fazer contribuições. Contrariamente ao que o arquiteto Gautier da Silveira pensou, não fomos contrariados pelo nosso amigo arquiteto Ilídio. Foi uma conversa agora sim amena, foi Muito bastante obrigado pela presença fundamental. do Ilídio. Apreciamos Obrigado. bastante, Ilídio, por estares connosco hoje e te juntares a essa equipa de reflexão. O nosso objetivo é preparar material que sirva para as universidades, que sirva para desenvolvimento de conhecimento, que ajude aqueles que pretendem entrar para o setor imobiliário a terem uma visão do setor, uma noção do que se precisa fazer e ajudar os decisores a avaliarem melhor algumas ações, de modos a melhorarmos todos o setor imobiliário e não só um setor que está muito ligado à economia real.
Nosso objetivo é melhorar o ambiente de negócio também, fazer com que a economia real tenha um crescimento e que todos nós consigamos fazer negócios. Muito obrigado. Esse foi o Hora do Imobiliário sem moderação.